falar que segundo o PMI, né, a nossa Bíblia do gerenciamento de obras, que a elaboração de um cronograma ela é feita em 6 passos. E esses 6 passos, a gente tem 5 deles relacionados a planejar, tá? 5 deles são planejamento. E o último deles é controle. Nossa, como assim, Marília? É planejamento e controle? Sim. A gente vai sempre gerar a nossa baseline, né? E fazer o nosso realizado. Então, a gente tem 2 itens, né? O que não é medido não é gerenciado. Então, a gente mede isso, ou seja, faz todas essas análises na fase de planejamento, entre essas que nós vamos comentar agora. E aí, então, para se completar essa fase, a gente vai para o controle. A fase de controle, ela ocorre durante a execução da obra, tá? Então, a obra já está em andamento. E a fase de planejamento, ela ocorre antes do início da obra. Ou pelo menos deveria ser, né? Porque na prática as coisas às vezes não acontecem bem assim. Bom, aí dentro desses 6 processos, você pode observar aí na tela. A gente tem a fase de planejar o próprio cronograma, né? Planejar como a nossa atividade vai acontecer. A gente tem também a fase de definição de atividades, sim, né? E como é que a gente define atividades do cronograma? A gente vai primeiro, né, fazer leitura e interpretação das informações que a gente possui, todos os projetos. Então, se você tem arquitetônico, estrutural, projetos complementares, né, instalações elétricas, instalações hidráulicas. Se você tem também projetos de paisagismo, de instalações mecânicas, enfim, todas as informações que você tiver o máximo possível para se fazer essa definição de atividades. Corre todos esses projetos e anota quais são essas atividades. Você tem cristal. Lembra, eu sempre falo, orçamentista não tem bola de cristal. Planejador também não. A gente precisa de informações para fazer o cronograma funcionar. Então, faz a leitura e interpretação dos projetos, leitura e interpretação de documentos textuais, por exemplo, um memorial descritivo ou algum documento anexo que vai descrever essa obra. E terceiro, visita técnica. Presta bem atenção. Tem coisas que você só vai conseguir identificar se você for até o local. Se você for lá e observar quais são as variáveis relacionadas à logística de obra e como essa obra se comporta na prática. Galera do Instagram, eu estou no YouTube com compartilhamento de tela, tá bom? Desta aula. Bom, identifiquei todas as atividades. E aí, Marília? Beleza, você anotou tudo aí? Anotei, ok. Então agora a gente vai sequenciar essas atividades. A gente tem que definir quais são as atividades que iniciam a obra, quais são as atividades intermediárias e quais são as atividades de acabamento, atividades finais, tá? E dentro disso, a gente ainda vai esmiuçar com as precedências. A gente tem 4 tipos de precedência, né? Início, início, término, término, início, término e término, início. Nossa Senhora, já confundi tudo esse negócio. Bom, a gente tem lá início e início, são as atividades que elas iniciam juntas, né? Então, aqui em relação à sequência, tá? Sequência das atividades. A gente vai ter, ou precedência, né? Melhor dizendo, precedência. A gente tem lá as atividades de início, início, atividades de término, término, atividades de início, término e atividades de término, início. Aqui, por exemplo, essa primeira, para eu identificar aí as 2 atividades, né? Início, início. A gente pode iniciar junto ambas as tarefas. Aqui, ambas as tarefas terminam no mesmo prazo, na mesma data. Início, término.
e término e início é uma precisa terminar para a outra começar, ou vice-versa, tá bom? E aí, isso aqui vai fazer com que a gente cumpra essa fase de sequenciamento de atividades. Que aí, você terminou isso aqui, a gente vai passar para duração, tá? Duração das atividades, tá? E aí, talvez esse seja o coração do nosso cronograma, né? Como assim, coração do cronograma? É aqui que você vai conseguir definir qual é o prazo inicial extremo dessa obra, a data de início e a data de término da obra como um total, tá? Além de determinar início e término de cada uma das atividades que você identificou. A questão é, o que acontece na prática? Isso aqui, teoria, é lindo, maravilhoso, né? Concorda comigo? Na teoria é tudo maravilhoso. A gente calcula, vai fazer aqui um exemplo de dimensionamento de equipe para você. A gente calcula e aí consegue a data de início e a data de término. Perfeito. Mas e na obra, isso acontece de fato? Acontece que existem alguns clientes onde você, quando você está empreendendo aí, saindo do zero, imagina você atendendo pequenos clientes. Esses clientes chegam para você, mal eles querem fazer o cronograma, né? Mal eles querem fazer o projeto para começar. Eles querem lá um croquis, né? Essa conversa que a gente vê muita coisa aí pelo Instagram, inclusive. Mal eles querem fazer o cronograma, né? Muito menos eles querem fazer o cronograma. Por quê? Para eles isso é algo teórico, é algo que não vai ter aplicação na prática deles, eles não veem vantagem, né? A questão é a gente virar essa chavinha. Por quê? Porque na prática, realmente, o cronograma calculado dessa forma não funciona. Porque o que vai determinar o sequenciamento dessas atividades, a duração dessas atividades é o quê? Bolso. Money. Money é que vai determinar isso aqui na prática. Então, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. É um cliente de uma residência de alto padrão, sim, né? Aparentemente a gente imagina que tenha grana, né? Mas uma casa de 300 metros quadrados que ele poderia executar em 7 meses, de acordo com o nosso cálculo de duração, ele quis fazer em 2 anos. E por quê? Recursos financeiros. Ele tinha um determinado fluxo de caixa e era esse fluxo de caixa que ia determinar o planejamento das atividades. E aí você tem que fazer um pensamento inverso. O que determina, como a teoria nos fala, o que vai determinar isso aqui é essa sequência de elaboração, sim. Mas na prática, a gente viu que era o inverso. A gente tinha que calcular o quanto esses serviços iam custar para ver se isso caberia no fluxo de caixa do cliente. Então, é interessante, sim, como eu comecei essa live, né, falando, saiba o que a teoria te fala, sim. A teoria foi desenvolvida e não é à toa, tá? Alguém um dia sentou a bunda lá, estudou, desenvolveu uma norma, uma equipe discutiu essa norma, discutiu a razão de ser de cada uma das coisas. Então, isso não existe porque o vento quis que existisse. Não, existe algo pensado atrás disso. Então, você tem que saber o que a norma fala, o que o PMI fala, o que uma referência, por exemplo, como o Aldo Doria Matos fala, tá? Você precisa saber. Mas, na prática, você vai ver que muitas vezes esse conceito teórico ele tem que ser adaptado à prática, mas sempre adaptado conforme a teoria nos diz, ok? Então, a gente tem que saber, sim, teoria para saber aplicar a prática da maneira correta, tá bom? Bom, então, isso aqui é o que o PMI fala pra gente, né? Identifique as atividades, defina as atividades, faça a precedência, sequenciamento das atividades, faça a estimativa, né, de duração dessas atividades e aí, de fato, execute esse cronograma. Vá lá e coloque esses itens aqui, né, no seu cronograma, de fato. Aí que você vai fazer com essas informações o seu cronograma, tá? Ok, montamos o cronograma, lindo, maravilhoso, né? E aí,
cumprimos essas 6 etapas, né? Essas 5 etapas primeiras que são relacionadas ao planejamento. E aí a gente vai para a última fase, que é o controle, que é a questão do baseline, né? Quando a gente planeja, a gente gera as nossas linhas de base, nossa referência. E aí quando a gente vai para a obra, que a gente vai verificar e vai controlar esse cronograma. Então a gente vai, por exemplo, gerar planos de ataque, fazer reuniões com a equipe de obra para verificar por que o baseline não está sendo executado ou porque o baseline está sendo executado muito além do que o planejado, né? E aí, fazendo essa fase de planos de ataque, talvez você precise fazer alguma rotina de replanejamento no meio do caminho, ok? E aí, de fato, a gente cumpre aí esses 6 processos para a elaboração de um cronograma segundo o PMI.